Tudo começou numa quinta-feira nublada. O dia tinha sido longo, e o silêncio em nosso apartamento era tão denso quanto a névoa que se estabelecia sobre a cidade. Eu estava sozinho, Adélia tendo mencionado algo sobre uma reunião de negócios de última hora. Com a noite se espalhando vazia diante de mim, decidi ocupar meu tempo organizando algumas contas e papéis que se acumularam nas últimas semanas. Enquanto eu vasculhava pilhas de envelopes e extratos, uma conta de telefone em particular chamou minha atenção. Eu não costumava me intrometer nos detalhes dos registros de chamadas. Adélia cuidava de seus assuntos e eu dos meus. Mais uma pontada de curiosidade surgiu quando percebi que um número desconhecido aparecia repetidamente. Não era apenas a frequência das chamadas que despertou meu interesse, mas sim o horário, noites tarde, manhãs cedo, momentos em que me disseram que ela estava sobrecarregada de trabalho. Impulsionado por uma sensação incômoda, disquei o número misterioso, meu pulso acelerando ao ouvir a linha conectar. A voz que atendeu era profunda e desconhecida, um contraste marcante com a música suave que tocava ao fundo. Você me perdoou? Tudo com a Verônica é passado, eu só amo você. Não me desligue. As palavras saíram em um sussurro fervoroso, tingidas de desespero. Eu pausei, minha mente correndo para juntar as peças do cenário. Acho que você ligou para a pessoa errada, eu disse, tentando manter minha voz firme apesar da turbulência que fervilhava dentro de mim. Houve um pesado silêncio do outro lado. Eu. Sinto muito. Quem é você? A voz perguntou, confusão infiltrando seu tom. Eu deveria estar perguntando isso a você, respondi, minha curiosidade inicial se transformando em suspeita. Você tem ligado para minha esposa com bastante frequência. A revelação parecia atingi-lo tão forte quanto a mim. Sua esposa? Adélia? A voz dele era uma mistura de choque e realização. Sim, Adélia, confirmei, as peças se encaixando, mas deixando um gosto amargo de traição. Quem é você? Meu nome é Mark, ele hesitou, depois acrescentou, eu não sabia que ela era casada. Nós nos conhecemos há alguns meses. A conversa que se seguiu foi um borrão de confissões e desculpas de Mark, nenhuma das quais poderia desfechar o sino da traição. Eu desliguei o telefone, minha mente girando. Não apenas Adélia era infiel, mas seu amante estava tão enredado em mentiras quanto ela. Impulsionado por uma mistura de raiva e traição, planejei meus próximos passos. A confiança que construímos ao longo dos anos se despedaçou em meros minutos, e não havia como voltar atrás. Eu confrontaria Adélia, mas não antes de garantir que minha vingança fosse tão fria e calculada quanto sua traição. Enquanto esperava pelo seu retorno, o silêncio do apartamento cresceu opressivo, um lembrete agudo do isolamento que sentia. Aquela noite marcava o fim de nossos caminhos juntos, o começo da minha busca por retribuição. E quando a fechadura clicou e a porta se abriu, soube que era hora de enfrentar o arquiteto da minha dor, pronto para retomar minha vida e cortar nossos laços para sempre. O som da porta se abrindo rangendo cortou o ar denso do apartamento. Adélia entrou, seu rosto ainda ruborizado pelo frio ou talvez por seu encontro clandestino. Talvez por seu encontro cubou perto da porta e congelou ao me ver sentado na sala escura, a única luz vindo do brilho da cidade do lado de fora. Evan. Você está sentado no escuro. Está tudo bem. Sua voz vacilou levemente, uma mistura de confusão e preocupação escondendo a corrente subjacente de culpa. Levantei-me lentamente, a conta de telefone apertada na mão. Precisamos conversar, Adélia, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade de emoções que fervilhava dentro de mim. Ela acendeu a luz, seus olhos se alargando levemente ao perceber minha postura séria. O que aconteceu? Você está me assustando. Eu joguei a conta de telefone sobre a mesa de café entre nós. Quem é Mark? A pergunta pairou no ar, pesada de acusações. Adélia olhou para a conta e depois para mim, seu rosto empalidecendo. Eu não sei do que você está falando, ela gaguejou, mas seus olhos desviaram, incapazes de encontrar os meus. Não minta para mim, Adélia. Eu liguei para ele. Eu sei de tudo. Eu podia ouvir a raiva na minha própria voz, mais aguda do que eu pretendia.
Sua fachada desmoronou, lágrimas se formando em seus olhos. Evan, Foi um erro. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Um erro? É assim que você chama isso? Eu estava andando de um lado para o outro agora, cada passo acentuando minha crescente ira. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está me enganando? Foi apenas por alguns meses. Não significou nada. Eu ia terminar. Sua voz quebrou, agora soluçando. Por favor, Evan, eu sinto muito. Eu te amo. Amor. Você tem uma forma estranha de demonstrá-lo, Adélia, que eu retruquei. Minha mente corria com as revelações de Mark e a duplicidade diante de mim. Você está arrependida por ter sido pega, isso é tudo. Como posso confiar em qualquer coisa que você diga? Adélia estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso, eu disse friamente, me virando para longe dela. Você deveria ficar em outro lugar esta noite. Seu apelo caiu em ouvidos surdos enquanto eu entrava em nosso quarto e começava a jogar suas coisas em uma mala. A contundência de cada zíper e estalo ecoava a minha determinação. Isso era mais do que um mero erro de julgamento, era uma traição que cortava até o cerne dos nossos votos. Ao lhe entregar a mala, nossos olhos se encontraram uma última vez, uma mistura de remorso e resignação nos dela, determinação nos meus. Vamos conversar amanhã sobre como lidaremos com tudo, e legalmente eu disse, a palavra divórcio pairando não dita entre nós. Com o coração pesado, ela pegou a mala, seus passos vacilantes enquanto deixava nosso apartamento, o lar que construímos juntos agora apenas uma casca oca de promessas quebradas. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio se instalou novamente ao meu redor, mais profundo e profundo do que antes. Sentei-me novamente, sozinho na luz suave, minha mente já girando em torno dos próximos passos. Isso não era apenas o fim do nosso casamento, mas o começo da minha busca por justiça e reparação. A noite era longa e, enquanto a cidade dormia, meus planos de retribuição começaram a tomar forma. A noite persistiu muito depois da partida de Adélia, um manto de solidão envolvendo-me enquanto eu sentava no tranquilo rescaldo de nossa confrontação. A escuridão era um conforto, um escudo contra o caos da traição. Mas à medida que a alvorada surgia no horizonte da cidade, meus pensamentos se aguçavam em uma clara e fria determinação. Hoje, eu começaria a lançar as bases para minha retribuição. Comecei ligando para o trabalho, me dizendo doente, o meu foco habitual nas tarefas do dia a dia parecia trivial em comparação com a tempestade emocional que eu precisava navegar. Então, sentado em minha mesa cercado pelo silêncio da manhã, liguei meu laptop e comecei a documentar tudo. Datas das noites tardias de Adélia, horários das chamadas com Mark, suas mentiras sussurradas agora gravadas em preto e branco. Cada entrada era um passo calculado em direção a uma fortificação legal. No meio da manhã, meu telefone vibrou um número desconhecido. Eu atendi, minha voz firme, olá? Evan, é o Mark, precisamos conversar. Podemos nos encontrar? Seu tom era sério, talvez um toque de desespero. Pausei, pesando os riscos. Por que eu deveria me encontrar com você? Porque acho que estamos sendo manipulados aqui, e eu tenho provas. Por favor, apenas me escute. A curiosidade despertou, e eu concordei em me encontrar com ele em um café nas proximidades, um lugar aberto e público. Cheguei cedo, o ar frio mordendo enquanto me sentava do lado de fora, de frente para a rua. Mark apareceu minutos depois, uma pasta na mão, seu rosto marcado pela ansiedade. Ele se sentou, empurrando a pasta para mim na mesa. Olhe para isso, ele insistiu. Dentro estavam mensagens impressas e e-mails, trocas entre Adélia e outro homem, não Mark. Meu coração disparou enquanto eu escaneava os documentos, uma traição se sobrepondo à outra. Não era apenas Mark, lá havia alguém mais, alguém que ela chamava de Oderen. Mark me observava, seus olhos sinceros. Eu não sabia sobre ele até a noite passada. Eu tinha minhas suspeitas. Ela tem mentido para nós dois, Eva. A revelação despertou uma nova perspectiva em meu plano.
Mark, agora um aliado improvável, parecia tão determinado a desvendar a traição de Adélia. O que você sugere que façamos? Eu perguntei, minha mente correndo por cenários. Eu acho que devemos confrontá-la juntos com tudo. Pegamos ela de surpresa e conseguimos a verdade completa, propôs Mark, suas mãos cerradas enquanto falava. Eu acenei lentamente, as engrenagens girando. Ok, faremos isso juntos. Mas faremos do meu jeito. Precisamos ser inteligentes, precisos. Passamos a próxima hora elaborando um plano, montando uma armadilha que deixaria Adélia sem espaço para manobrar. Ao nos despedirmos, uma camaradagem sombria se estabeleceu entre nós, forjada nas chamas da traição compartilhada. O restante do dia foi gasto em preparação. Contatei um detetive particular para reunir mais evidências e garantir que nosso confronto seria irrefutável. Com a noite se aproximando, preparei o cenário, combinando de encontrar Adélia no dia seguinte sob o pretexto de discutir nossa separação. Deitado na cama naquela noite, o silêncio não parecia mais opressivo, mas cheio do peso da justiça iminente. Eu sabia que o caminho à frente estaria repleto de minas emocionais, mas eu estava pronto. Amanhã, Adélia enfrentaria as consequências de suas ações, e eu recuperaria o controle sobre a narrativa da minha vida, um movimento calculado de cada vez. O dia do acerto de contas chegou com um céu pesado, as nuvens pairando baixo como se fossem testemunhas da culminação de engano e vingança. Minha mente estava clara, meus planos traçados com meticulosa atenção. Enquanto aguardava a chegada de Adélia no café designado, o mesmo onde conheci Mark, meu coração batia com uma fúria controlada e fria. Mark já estava lá, sentado em frente a mim, seu rosto uma máscara de determinação. Nós dois nos levantamos quando Adélia entrou, sua expressão uma tentativa de reconciliação, completamente alheia à tempestade que estava prestes a desabar. Evan, Mark? Sobre o que é isso? Sua voz vacilou ao notar os olhares frios e duros de nós dois. Sentem-se, Adélia, eu ordenei, minha voz firme. Ela obedeceu, confusão e medo se misturando em seus olhos enquanto olhava de mim para Mark. Vou direto ao ponto, comecei, deslizando uma pilha de fotografias e mensagens impressas sobre a mesa em direção a ela. Nós sabemos sobre o Darren, Adélia. Seu rosto esvaziou-se de cor enquanto ela examinava as evidências, sua traição exposta para todos verem. Eu posso explicar, ela começou timidamente. Guarde isso, Mark interrompeu, sua voz amarga. Já ouvimos mentiras demais suas. Eu me inclinei para a frente, meus olhos fixos nos dela, permitindo que minha ira se mostrasse. Este foi seu último jogo, Adélia. E você perdeu. Os olhos de Adélia se alternaram entre nós, a realização surgindo de que suas manipulações a aprisionaram. O que vocês querem? Ela perguntou, sua voz mal sendo um sussurro. Justiça, eu respondi. Você vai embora, e você vai deixar tudo. O apartamento, as contas bancárias, suas ações na empresa, tudo assinado. Está tudo arranjado. Suas coisas já estão embaladas. Você não tem mais um lar conosco. Suas mãos tremiam ao entender a profundidade de sua queda, de esposa querida a uma mulher desprezada e totalmente derrotada. Você não pode fazer isso, ela gaguejou, mas a luta havia saído dela. Já fizemos, disse Mark, deslizando os documentos legais em sua direção. Assine-os. Com as mãos trêmulas e lágrimas escorrendo por seu rosto, Adélia assinou cada documento, cortando seus laços conosco, com tudo que ela havia planejado manter. Assim que ela terminou, eu me levantei, o peso final se erguendo dos meus ombros. Adeus, Adélia. Eu gostaria de poder dizer que foi bom conhecê-la. Mark e eu observamos enquanto ela saía do café, uma figura quebrada recuando para o frio dia cinzento. Quando ela desapareceu de vista, virei-me para Mark, uma compreensão passando entre nós de que nossa aliança nasceu da necessidade, não da amizade. Estamos prontos aqui, eu disse firmemente. Sim, estamos, concordou Mark, disse Evan. Você também. Enquanto eu me afastava, o ar frio parecia revigorante, purificador. O capítulo de Adélia estava fechado, sua traição paga com uma brutalidade final que não deixava espaço para retorno.
Eu havia emergido não ileso, mas mais sábio e determinado a reconstruir uma vida definida não pela traição, mas pelas lições aprendidas em sua dura luz. Enquanto eu desaparecia na multidão movimentada, uma nova sensação de liberdade pulsava dentro de mim. O futuro se abria, uma página em branco na qual escrever uma nova história suma de resiliência, integridade e a força inabalável de um homem que enfrentou a decepção e não apenas sobreviveu, mas triunfou.